oficialmente são 8h06, segundo dia da nossa live sobre dinâmica da personalidade, raiz da depressão. Nós falamos, né, sobre esses conceitos. Ontem, eu recebi algumas perguntas ontem, né, sobre como que funciona, né, o conceito de atendimento, né? Algumas pessoas me perguntaram: pastor, como que funciona alguns processos de atendimento? Como é que faz isso? Como é que faz para ter um processo de atendimento com vocês? Olha, assim, a gente pode ter, né, a gente consegue marcar, a pessoa pode me procurar ou procurar a Cláudia. A Cláudia, ela está lá em Contagem, né, em Minas Gerais, na base da Jocum, lá em Contagem, e também tem as escolas que a gente pode trabalhar lá, né? Então, você, de repente, quer ser atendido, eu recomendo, né, Cláudia? A gente recomenda, sim, a pessoa fazer as escolas, né, trabalhar em cima desses valores, conhecer um pouco esses processos, né, o Só um conceito, minutinho. Só um o, con- minutinho que eu vou ligar o negócio aqui. tá bom, um conceito, o conceito, né, de mapeamento, o princípio de mapeamento, como que funciona o mapeamento. Então, Eu recomendo todo mundo procurar o Ronaldo. a Cláudia que fala, né, que eu gosto de mexer com, como é que fala? Com capeta, né? Eu gosto mesmo, não vou negar, não. Gosto mesmo, né? Eu gosto de anjo, não gosto de capeta, não. Dá mais emoção no negócio, né? Daí é gostoso. Mas trabalhar esses valores. Lá na Jocum em Contagem, nós temos as duas, a IFOL 1, que geralmente é no mês de abril, que Sim, trabalha muito esses processos, né, de mapeamento, maldição hereditária, fala sim. sobre essas alianças de sangue, o comportamento, né? E também, e agora em novembro, né, Cláudio? Fala um pouco aí, em novembro, a gente vai trabalhar o IFAL 2, que é a ideia Isso. que a gente está desenvolvendo aqui. Deixa eu só estar falando, né? No módulo 1 da IFOL aqui de Contagem, nós temos o SILSE, que é um seminário que acontece dentro da IFOL no período da noite. As pessoas podem vir e participar desse seminário. Uhum. Eu não posso fazer a IFOL completa, mas eu posso fazer o seminário noturno. Começa na segunda e vai até na sexta-feira. Uhum. Nós temos também o curso de conselheiro. Então, quem fez o módulo 1 e quem fez o módulo 2 e quer se capacitar para ministrar na sua igreja, para não ter que me procurar nem procurar o Ronaldo, porque o nosso projeto aqui é emancipar as pessoas, não é deixar ninguém dependente da gente. Que as próprias pessoas possam voltar para suas igrejas e ser respostas na sua própria igreja. Claro que com autorização da sua liderança. Costumo dizer que a IFOL não libera ninguém para sair ministrando, atendendo. A porta ministerial para você desenvolver seu ministério é seu pastor, sua liderança. Sua liderança autorizou, manda bala. Não autorizou, dá um passo para trás e espera que Deus vai estar abrindo a porta para você exercer seu ministério no tempo certo. Sim. Então, a gente tem também esse módulo, né, que é o curso de conselheiros, o treinamento para conselheiros. Vai acontecer em abril. Quem quiser, a data é de 12 a 20 de abril de 2024. Nós já vamos ter o curso de conselheiro. Além do curso de conselheiro, a gente tem uma mentoria pastoral durante a IFOL e nós temos uma mentoria para casais também durante a IFOL. Então, a nossa proposta aqui em Contagem é ter um diferencial, ter um algo a mais. Já que as pessoas vão estar aqui, sair das suas casas, deixar suas igrejas, né, deixar sua cidade, às vezes seu trabalho, para que nesse tempo aqui ela realmente sinta-se amada, sinta-se com assistência em todas as áreas. Se ela vem com família, ter assistência dela na família, se é um pastor que às vezes tem dificuldade de abrir o coração, precisa de um direcionamento específico, então tem os pastores aqui que vão poder estar dando um direcionamento. Então, esse é o nosso diferencial no módulo 1. E no módulo 2, a gente tem, este ano, nós vamos ter, no lugar do SILSE, que é o Seminário de Libertação, o Seminário de Família, o SOS Família. Então, esse seminário é para realmente atender
necessidade que nós estamos tendo dentro de família nos últimos tempos. Então, no módulo 2, normalmente a gente traz essa ênfase ou em sexualidade ou em família, o nosso SILSE. Então, em vez de ser na área da sexualidade, todo o nosso mentoria vai ser na área da família. E nós vamos ter também, no período da tarde, além da sala de treinamento, de aconselhamento, a mentoria pastoral, a mentoria de casais, nós também vamos ter um workshop, e dentro desse workshop nós vamos ter uma aula sobre o físico, psicológico e espiritual. Vamos trazer uma palhinha dentro disso daí, na área da intercessão, na área da meditação. Às vezes as pessoas vêm e não sabem como desenvolve isso. E dentro da Jocum a gente tem muito essa prática, essa dinâmica. E às vezes quando as pessoas vêm de fora e a gente fala assim, vamos meditar em livro tal, as pessoas não sabem como meditar, não sabem como fazer uma intercessão. Então, nós também vamos estar, dentro desse período, ensinando as pessoas a prática da intercessão e a prática, né, da meditação, que é muito importante para a gente desenvolver uma vida devocional própria, que também é uma marca de maturidade cristã. Eu acho que é isso. A nossa IFOL em novembro é de 3 a 11 de novembro. Né? Entre em contato conosco. Lembrando, né, que agora, em setembro, a gente tem IFOL Aracaju, que é de 26 a 1º de setembro. Temos também IFOL São Gonçalo, que é de 2 a 7 de... Eu vou estar lá, de 2 a 7, começa antes. Eu acho que começa uma semana antes. Eu acho que Sim. começa junto com a de Aracaju, só que lá é 10 dias, porque é só noturna, é uma IFOL só noturna, sem atendimento. Não tem atendimento na IFOL de São Gonçalo, tá certo? Aracaju é no mesmo molde nosso aqui, né? E também de Campo Grande. A data de Campo Grande é de 9 a 15, né, Ronaldo? Exatamente. De De 9 9 a 15 de outubro, EIFOL Campo Grande. E de 3 a 11 de novembro, EIFOL Contagem. Então, assim, você tem N oportunidades, N lugares para você poder ir e fazer o módulo 2 da EIFOL. Todos esses lugares é o módulo 2. Claro que cada lugar com a sua peculiaridade. Por exemplo, aqui em Contagem, a gente tem tudo isso. Em Campo Grande, eu acho que a gente só vai ter realmente os dois, as aulas, né? O conteúdo e os Sim. atendimentos. Em Aracaju, somente aula e atendimento. Em São Gonçalo, só aula. Né? Então, cada lugar com a sua peculiaridade. Glória a Deus, né? O Cláudia, vamos iniciar nossa conversa. Eu quero pedir para o pessoal, né, que está nos vendo aí na internet, aí no Zoom. O Cláudio, o seu Instagram tá ligado, tá aberto aí? Está aberto. Tá. Tá dando erro aqui para mim no Instagram, mas eu vou te chamar de novo aí. Então, então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco o conceito das raízes de depressão, em cima do que a IFOL trabalha, o processo trabalha. Eu vou ver se chegou para você aí, Cláudia, chamada ao vivo. Então, Não. Uhum. não chegou ainda não? Não. Agora, está aí, chamada ao vivo, né? Então, pessoal que está assistindo pelo Instagram, a internet minha aqui não está muito legal. Algumas pessoas me procurou aí de Minas, disse que deu um pé de vento aí em Minas, que deu ruim, né? Caiu árvore, derrubou luz, tem uns trem tudo aí. Então vamos lá. Ontem nós estávamos falando a respeito desses valores da ferida da alma, a culpa, o processo de culpa, a interiorização da culpa. Citamos o exemplo de Saul, citamos o exemplo de Ló, citamos o exemplo de Davi antes do adultério, depois do adultério. Falamos um pouco sobre essas conexões de responsabilidade, não ter responsabilidade. E hoje eu quero poder já de largada para todos que estão nos assistindo estabelecer esses pontos a respeito do que isso pode levar, que são os extremos. Quais são os extremos da alma? Os extremos da alma funcionam assim. Nós temos a rejeição, né, que vai levar à depressão,
né, que são esses extremos, esse sentimento de rejeição, depressão, e vai para o outro extremo que chega até o ponto de ser, de ser suicídio, a pessoa até mesmo, né, procurar tirar a própria vida devido às vozes da culpa, não resolver, não se perdoar. E nós temos o outro extremo do plumo, que é a rebelião. Então, nós temos a rebelião, temos a violência e temos o homicídio, que são esses extremos do plumo, da parede do nosso coração, essas pessoas que vão de um lado ao outro, né, que a ciência chama de distúrbio, a ciência chama desses conceitos de distúrbio, distúrbio emocional, toque, TDAH, síndrome do pensamento acelerado, esses valores. Quando esse povo chega para dentro da igreja, entra nessa capa gospel, né, Cláudio? A gente já viu muito isso, entra nesse conceito religioso, entra no processo de um orgulho extremo, de não querer, Deus me aceita como eu sou e vida que segue. Então, nós temos esses compêndios, a ponto, né, que o pastor Cote fala, que chega a fazer, né, até um esfolamento moral, né, um processo de machucar a alma, de estabelecer esses calejamentos emocionais. Então, um dos pontos que pode levar até esses processos, desses distúrbios, essa gangorra emocional, o ativismo ou a falta do descanso, a quebra do princípio do descanso, ou a quebra da lei do descanso, esses processos da lei que Deus estabeleceu do descanso, né? A pessoa entender que ele precisa ter esse freio, ele precisa ter esse momento de descansar nossa mente, nosso corpo e assim por diante. Dentro desses valores entram os diversos fundamentos e as desordens emocionais, que é o que a gente estuda muito, né, no processo da IFOL 2, esses distúrbios emocionais. Hoje está na moda, né, você viver debaixo de ansiolítico, né, Cláudio, você fala muito sobre isso, a gente fala, até brinca, né, que o psiquiatra e o terapeuta passam a fazer parte da família, né, meu psiquiatra, meu terapeuta, né, tá na família já há muito tempo, esses processos. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Como que a igreja tem a resposta para isso? Né? Os fundamentos familiares distorcidos, o ambiente familiar contaminado, a falta da figura paterna, né? A falta da segurança, a falta do direcionamento, a falta do destino que a figura paterna estabelece na vida de uma criança, de uma pessoa, a marginalização, né, sacerdotal do homem, a marginalização da autoridade do homem, tudo isso pode ir sendo construído nesses valores, que pode levar a esses conceitos, principalmente dos distúrbios, né, emocional, biológico. Cláudio, quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, As Sete Heranças, não sei, eu já falei isso aqui, mas talvez eu vou repetir. Eu fiz uma pesquisa informal com crianças até 5 anos. Quando eu fui escrever a herança da infância, eu fiz algumas pesquisas de campo até 5 anos, com crianças até 5 anos. Eles entendem que a ciência chama de anômona, né? Que é o conceito da anômana, depois vem o heteronômona e depois vem o autônoma. E aí eu fiz algumas pesquisas e eu descobri, inclusive eu apliquei isso aqui na minha casa, nos meus filhos, que a falta, não vou dizer nem a questão de relacionamento, Cláudio, todos estão me vendo aqui, mas a falta da figura masculino, pai, né, o marido em casa e tal, ele desenvolve na criança 3 sintomas assim mais grosseiros, biológicos. Quais são? A criança dorme mal, que é o conceito da insônia, né? Ela dorme mal, ela não consegue dormir direito. A criança tem problemas intestinais, ou é muito preso, ou é solto demais, a criança não tem um processo de intestino, né? Que fala de digestão saudável, e, e as alergias. Muita alergia, é como se o corpo tivesse reagindo a um sentimento. Então, eu fiz essa pesquisa
e descobri que esses 3 sintomas são os mais grosseiros, os mais crônicos numa criança quando a figura paterna. O homem, ele não se estabelece. Eu nem entrei no campo de autoridade, de fala, de ensino. O fato da figura paterna, isso foi comprovado cientificamente. Eu fiz essas pesquisas e aconteceu isso. Hoje, qual é o processo de uma vida adulta, Cláudio? A gente já atendeu muita gente junto, a gente já enfrentou muitas batalhas juntos. Mas hoje é fato mesmo que a falta de descanso, a lei, né, a gente entende o conceito de que o sábado não é um dia, é uma pessoa, é Cristo, descansar. O oposto do descanso é a ansiedade, a falta de descanso, a falta de contemplação daquilo que se estabelece. Como que você vê isso hoje, Cláudio? Como é que está essa rapaziada aí, batendo nas igrejas, chegando nas salas de aconselhamento e dizendo assim, ó, eu não consigo, um pastor, eu não consigo parar, eu tenho que fazer, que se eu não fizer, a igreja fecha. Não tem isso? Se eu não tiver lá, se eu não tiver na segunda, não tem culto de oração. Na terça, não tem culto da célula. Na quarta, se não pregar, a igreja não vai. Na quinta, a tarde da benção. Na sexta, o pastor tem que estar lá porque os demônios vão manifestar, ele que tem que expulsar. No sábado, o cara fica na igreja, porque senão a juventude quebra tudo, né? Ficam fazendo bobagem. No domingo, ele ensina de manhã e à noite ele prega. E a mãe gritando, o pai, os filhos gritando. Como é que faz para um cara desse parar, Cláudio? Vamos pôr os caras de castigo? Ronaldo faz 50 perguntas numa pergunta só. Aí eu fico pensando, qual pergunta eu vou responder? Como é que faz para esse povo parar, para parar de reclamar? Não tenho tempo para nada, tô doente. Como é que faz? Olha, é difícil, é pedir para Deus levar, né? Igual Elias. Você falando aí, porque o que que acontece? A depressão, ela tem muito a ver também com o estilo de vida, Sim, né, que a pessoa ela tem. Tem as causas orgânicas da depressão, e sim, a gente não pode colocar tudo na conta do espiritual. Porque nós sim. cristãos, a gente bota tudo na conta do espiritual. Não, crente não fica em depressão, crente não fica endemoniado, né? Crente não fica isso, crente não faz aquilo. E o que mais a gente vê são cristãos endemoniados. Quando eu falo endemoniado, não necessariamente eu falo possesso, mas existe casos de Uhum, possessão. Mas eu uhum, falo mais sobre influência, né? O endemoniamento tem a ver com a influência na mente, no comportamento e tudo mais. sim, E também cristãos em depressão. Ô, sim, Ronaldo, você se lembra que há muito pouco tempo a gente teve muitos suicídios de cristãos, entre sim. eles de liderança, Uhum, né? Nós tivemos algumas perdas aí, algumas baixas, uhum, perdemos alguns pastores, né? uhum, E muitos relatos, né, mostravam que essas pessoas estavam em depressão. Tive um EIFOL que eu estive alguns anos atrás com o pastor Cote lá na Bahia, uhum, acho que Porto Seguro, se eu não me engano, e eu atendi alguns pastores nessa EIFOL, e foi bem interessante, assim, o relato desses pastores. Teve pelo menos uns 2 ou 3 que eu atendi, que uhum, eles me relataram tentativas de suicídio. uhum, E toda tentativa de suicídio deles era em relação à depressão. uhum, E a depressão deles vinha por esse aspecto aí que você falou. A pessoa ela vai agredindo a própria natureza, ela vai quebrando princípios como o descanso, que é extremamente importante. Por exemplo, né? Eu sim, estou aqui muito cansada, porque uhum, a gente foi para o Mato Grosso no domingo, dia 20 de agosto, cheguei lá e a gente pega o calor, a gente pega o fuso horário, aí você pega uma semana toda de aula, e volta, aí fiquei presa no aeroporto, vem uma frustração muito grande, porque você se planeja chegar na sua casa, dormir na sua cama, e de repente nada disso acontece, é visível a depressão, né? Até no aeroporto, assim, que vem pela frustração.
e aí você chega em casa e você tem a demanda, né? E você não para. Então, se você não priorizar intencionalmente, aí é a grande questão, o ser intencional, ter intencionalidade naquilo que você vai fazer. Se você não priorizar intencionalmente o descanso e você entra numa roda viva de trabalho, de agendas e tudo mais, você está agredindo a sua própria natureza. Eu estou fisicamente cansada, mentalmente cansada, mas intencionalmente hoje, eu fiquei na cama até às 9 horas para poder repor. Eu estou amamentando, eu acordo à noite, eu não tenho ninguém para me ajudar na minha casa, eu digo com o trabalho da casa, né? O bebê toma muito de mim, né? Eu tenho meu trabalho na base. Então, intencionalmente, eu fiquei até às 9 na cama. Sim, Depois, 1 hora da tarde, eu coloquei o Thomas para dormir e dormi com ele até 3h30 da tarde, né? sim. Porque eu preciso repor minhas energias, eu preciso descansar. Amanhã, vou tirar amanhã novamente, o período da manhã, para descansar e só vou retomar algumas atividades na quarta à tarde. Uhum. Algumas atividades que eu vou estar retomando, porque eu preciso ser intencional com o meu descanso, eu preciso ser intencional com a minha alimentação, eu preciso ser intencional Sim, nessas questões. Caso contrário, eu vou estar agredindo a minha natureza. Então, quando você vê todas essas questões que você falou acerca aí de lideranças, né, pastores, não sim. são só pastores, muitos cristãos que tem uma vida muito ativa profissionalmente, muito ativa ministerialmente, às vezes nem exerce um pastorado, Sim. né? Mas ele é muito ativo. Às vezes a igreja também, às vezes cobra muito, aquelas igrejas com muitas reuniões no período da noite, durante o fim de semana, que cobra muito dos membros. Aí a pessoa, ela tem o trabalho dela, que exige muito dela, ela tem a igreja que exige muito dela, e ela tem uma família que Sim. exige naturalmente muito dela, porque nossa família exige de nós. Sim. Então, se você não souber o que é prioridade, se você não souber ser intencional, você acaba agredindo a sua própria natureza. E aí entra naquilo que você falou, a quebra da lei do sábado. Sim. E aí a gente pensa, o sábado é o quê? Um dia? Não, o sábado é uma pessoa. Então, a gente precisa, sim, ter dias de descanso, mas a gente precisa também aprender a descansar a nossa alma. Porque tem Sim. muitas pessoas que têm até o dia de descanso. Por exemplo, eu conheço pastores que a segunda-feira é o dia sagrado, é o dia do descanso. Ele não atende ninguém, ele não faz visita, ele não vai na igreja, não tem reuniões da igreja, não tem nada. Aparentemente ele está em casa descansando, mas não, só que não. Talvez esse é o dia que ele mais trabalha no campo da sua mente. Ele não descansa, ele está no WhatsApp, ele está sabendo de tudo que está acontecendo na Sim. igreja, está sabendo de tudo que está acontecendo na vida dos irmãos, porque ele já está no processo de ansiedade, no processo de superativação da sua mente, né, da sua alma. O que que acontece? Ele não descansa. É aquele tipo de pessoas que às vezes vai dormir e o corpo adormeceu pelo cansaço, mas o cérebro não desligou. Então, essas pessoas estão fadadas, né, a um desequilíbrio entre a serotonina e a melatonina, que é o processo orgânico. Sim. Serotonina, melatonina. A melatonina é o que nos faz adormecer, aquela substância, aquele hormônio natural do nosso corpo que nos faz adormecer. E a serotonina é o que nos faz acordar, é um hormônio que nos mantém ativo. Sim. Então, essa agressão contra a própria natureza, esse estilo de vida onde não há o descanso apropriado, né? Uhum. O descanso físico, descanso mental, descanso da alma, vai agredindo, e esses hormônios entram em desequilíbrio na nossa vida. E Sim. aí a gente muitas vezes tem muito mais cortisol liberado no nosso organismo, o que nos mantém extremamente alerta, extremamente
nervosos, a adrenalina também, que é um outro hormônio que acaba sendo liberada, a falta de descanso acaba liberando tanto o cortisol quanto a adrenalina, prejudica a liberação da serotonina, prejudica a liberação da melatonina, causa um desequilíbrio. Eu estou falando só do orgânico, né? E aí muita gente não tem a questão do descanso como pecado. Então, eu tenho um problema do meu estilo de vida, então eu vou ter problemas orgânicos. Vai faltar muita coisa no meu organismo que vai prejudicar o meu humor, que pode prejudicar a minha vida como um todo. Mas a quebra do princípio também do descanso, aí isso se torna espiritual. Percebe? As quebras naturais vai levando a uma quebra de princípios espirituais. Então, eu vou ter a somatória de duas coisas. Eu vou ter toda uma agressão ao meu organismo e eu vou ter a quebra de um princípio espiritual que vai agregar. E aí, né, a gente, quando olha as raízes da depressão, a gente vai ter raízes orgânicas, sim, mas nós também vamos ter raízes espirituais. Tá? Com o microfone desligado. É até um erro, eu estou tentando aqui no Instagram de chamar com a Mani. Deixa Apareceu para. eu abrir aqui, porque eu estou online. Você está me vendo online? Não, não está Não aparecendo aqui. aparece nem você aqui. Tem uma coisa esquisita aí. Mas vamos lá, vamos tocar. Se você aparecer aí, você me chama aqui que eu te aceno. Já cacei você aqui, mas não aparece para mim, não. Mas vamos Me lá. ensina aí como é que te chama, que eu tento te chamar. Tem, eu sou meio lápis com borracha nessas coisas, né? Mas pelo que eu entendi, na telinha do Instagram aí tem uma câmera com um maisinho aí, né? Se tiver online, você clica aí, vai aparecer aqui para mim. Eu acredito que seja isso, né? E aí, eu estou caçando você aqui, mas não acho. Mas vamos lá. Cláudia, eu estava trabalhando nesses pontos Nós de. somos dois analfabetos. Toma, claro, nós somos dois dinossauros nesse trem. Alguém ajuda nós, gente. Ajuda aí, porque assim, ó, no meu Instagram, a pessoa tá me vendo aqui, pá, deixa eu ver, tem uma turma que entrou Você aqui. é um acordo. Tá aqui, ó, Cláudia, não é, mas não é você, Cláudia. Tem um monte de gente, Agi, pastor, a depressão, ela pode gerar frustração? Aqui no Instagram, estão me perguntando. Pode sim, tanta coisa, já vou É falar a disso. frustração que muitas vezes gera depressão. Daí tá aqui, ó, se o próprio Deus puder criar, executa da mesma forma, isso mesmo, a lei do descanso. Então, assim, ó, existe, o pastor Cote fala muito disso, né, desse ciclo da crise existencial, como uma pessoa ela acaba se afundando nos seus mecanismos, né, negligenciando a lei do descanso, negligenciando a lei orgânica, negligenciando a lei do casamento, ele se auto-sabota, que a ideia melhor é essa aqui. Mas um dos conceitos maiores de Satanás, pessoal, até para vocês terem uma noção do que nós estamos conversando aqui, o pessoal que está entrando, é exatamente isso, é manter você numa ignorância. Quando a Bíblia fala de trevas, aponta muito para esse papel da ignorância, né? Você ser ignorante. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, fala, né? O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do evangelho. A ignorância. Né? A Bíblia chama, né, Satanás como príncipe das trevas, nós sabemos disso. E um dos conceitos que nós vemos muito nos líderes, pais de família, líderes, você falou de suicídio, né, trabalho muito com mapeamento, né? A Cláudia falou que eu gosto muito de mexer com capeta, com coisa ruim, e gosto mesmo. Tem uma cidade aqui no Paraná, Cláudia, que é a cidade aqui que nós estamos trabalhando lá, que chama-se Cianorte. Essa cidade, aqui no interior do Paraná, ela foi considerada uma das cidades que, assim, o índice de suicídio de jovens nessa cidade, lá em cima, né? Tamanho a frustração, né, desse pessoal. E existe esse ciclo da crise existencial, né? A pessoa não sabe por que ela veio, qual é o conceito dela, né? Ela não sabe o dom, ela não desenvolve, uma vez que ela não sabe o dom que Deus a fez, por que Deus a fez, né? Vamos pegar um pastor, né? Por que o pastor estabelece isso?
qual é o papel de um líder, qual é a minha visão, o meu direcionamento, qual é o meu processo de destino, como que eu vou liderar um povo. A gente fala, o conceito da depressão, ela pode ser construído também nessa ignorância, né? A negligência daquilo que Deus estabeleceu para você. A negligência vai te levar ao conceito da passividade. E a passividade, nós sabemos, estamos trabalhando isso desde ontem, pode vir por diversos fatores, um abuso físico, um abuso moral, um abuso espiritual, líderes, homens, mulheres, crianças, adolescentes que estão desenvolvendo doenças emocionais e psicoemocionais pelo conceito da passividade, a falta de reação. Essa falta de reação mediante o que está acontecendo. É impressionante como nós estamos vendo isso, até mesmo líderes, né, que estão hoje, essa falta de reação, vê a coisa acontecendo e não reage, não estabelece, não se posiciona, não põe um limite, não coloca as verdades, como que funciona, como que vai, né, que é o caso de Ló, que a gente estudou ontem, falou um pouquinho sobre Ló, a passividade de Ló mediante, né, o abuso, né, moral que ele queria e sexual que ele queria expor as filhas dele. Lembra disso, Cláudio? Lá, né, os caras queriam abusar dos anjos e ele empurra as filhas. Não, eu tenho 2 filhas. Olha a mentalidade desse cara. Né? Na hora que a cidade está sendo destruída, ele está dormindo, os anjos têm que empurrar ele da cama, falam, vai embora que vai morrer tudo aqui. Esses conceitos da passividade. A passividade vai te levar a uma necessidade, né? Fatalmente esse acho que talvez uma das maiores armas de Satanás nos nossos tempos, é manter você sempre ocupado, fazendo você entender que você sempre tem uma necessidade para suprir. Não suprindo vem a frustração, e a frustração pode vir, então, essa concepção da depressão, como nós estamos falando, pode ser orgânica, ela pode ser moral, ela pode ser os valores espirituais, né? Não é normal uma criança depressiva, não sei de quem, não sei, outro tempo eu fui atender um adolescente, a mãe falou assim para mim, Cláudia, minha filha está depressiva. Eu perguntei, que idade tem a menina? Ela tem 12 anos. Eu falei, 12 anos depressiva? Ela falou, o que vocês fizeram com essa menina? Já está desse jeito. E aí, quando você vai estudar, você vai ver toda esse ciclo, né? De abuso, de violência moral, de falta de destino dado pelos pais, falta de propósito, falta de direção, falta de dom, né? A criança estabelecer esses valores do dom, a negligência vai atrofiando a alma, impressionante como isso se estabelece, traz a passividade vai matar a iniciativa, tornando a alma, né, preguiçosa, indolente, uma mente preguiçosa, uma mente passiva, e aí vem aquela aceitação, né, Cláudia? É assim mesmo, é desse jeito, o mundo tem que ser assim, né? O mundo está na mão do anticristo mesmo, vida que segue. Por que as coisas são difíceis para mim assim, eu já estou acostumado. E aí vai empurrando esses valores, vai empurrando esses conceitos, acaba criando esses valores, esses processos inevitavelmente, da depressão, né? Quebrando esses propósitos, né? Vai instalar dentro do coração, né? Uma ira, uma revolta, uma falta, talvez até mesmo assim, entra nesse campo da falta de fé, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus quer isso para mim? Será que isso é de Deus mesmo, né? Ou seja, a pessoa não tem uma existência, não tem um propósito, não tem um valor, não tem um mecanismo de fé, não tem como levar isso. Aí quando você ensina isso para os pastores e diz assim, para um pouco para arrumar tua casa, né? Para um pouco para estabelecer os seus valores, para um pouco, não posso, porque o reino, se eu parar, o reino para, parece que Deus não vai dormir se eu parar. Né? E tem o versículo de 1 Timóteo 3,15, diz que aquele que não governa a sua casa, né, que dirá a igreja. 1 Timóteo 5,8 diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da casa, dos domésticos da fé, nega a fé e é pior que os incrédulos. E Eclesiastes capítulo 10, verso 10, diz, né, se o machado não tiver fio, né, você vai fazer muito esforço,
com pouca produtividade. Esse fio, nós temos que parar para ouvir, temos que parar para sentar, para aprender, ter esse tempo aqui, né? Temos que parar para estabelecer esses valores corretos. Olha, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso arrumar minha história, eu preciso arrumar o mecanismo da minha casa, eu preciso aprender, eu preciso me reciclar, eu preciso dar um tempo. Isso se fundamenta principalmente nesse ciclo existencial, esse conflito existencial, essa mentalidade de sempre querer fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Como que fundamenta, Cláudia, hoje? Eu lembro que você conta muito aquela história, quando você mapeou a tua família, né, que você mapeou a tua história. Eu lembro que você fala muito dessa busca, né, que você tinha de paternidade, essa figura paterna, né? Conta um pouquinho aqui, Cláudia, como é que você conseguiu sair desse buraco? Eu lembro que você conta até umas piadas. Eu não vou contar aqui para o pessoal ouvir lá no Contagem, mas como que você lidou com isso quando bateu aquela janela? Nossa, eu vim dessa história, eu vim desse processo. Como é que você lidou com isso? Então, eu costumo dizer assim que o processo, né, de você ser curado, de você resolver muitas demandas pessoais, primeiro é a aceitação. A gente precisa chegar naquele ponto que você fala assim, nossa, eu tenho... Jesus, tem uma pessoa pelada aí. Santo Deus. Misericórdia. Meu Deus do céu. Gente, E Cláudia, continua. E aí, Cláudia? Deixa eu fechar os microfones aqui. E aí? então, primeiro, Diga, Cláudia, vai lá, fala. Como é que faz um trem desse? pula, vai para frente, depois a gente volta. Tá, Eu preciso me recompor. tá. Então, em cima desses valores, né? Como é que funciona isso? Como é que você diz isso? Né? Como é que você estabelece isso? Da tua história, quando você descobriu a tua Então, história. o primeiro ponto é, eu tenho que aceitar, né, a minha história. Eu preciso falar, olha, eu tenho todas essas questões aqui para resolver. O que as Sim, pessoas fazem muito é negar. Quando você entra na negação, o processo é muito mais difícil, o processo de cura, né? sim, Então, a gente precisa entrar nesse processo. É igual está escrito em Neemias, capítulo 2, né? Primeira coisa, Neemias, ele ouve uma notícia no capítulo 1. sim, Então, muitas vezes nós só sabemos histórias da nossa família. Qualquer notícia que ele ouve, Jerusalém está assolada, seus muros são derrubados, suas sim, portas estão queimadas, Jerusalém está numa miséria. Era um profundo estado de depressão. sim, Pensa, você olha para Jerusalém, era a deprimente. Tudo estava horrível naquela cidade, né? Depressão. A cidade da paz, né? Não tinha paz. E aí ele vai orar e ele tem um discernimento, e pelo discernimento ele faz uma oração. sim, Dentro dessa oração, ele vai diante do rei, ele consegue autorização para voltar ali e arrumar a casa. Então, sim, na oração dele, ele fala assim, ó, porque nós e os nossos pais pecamos de todos, nos rebelamos. sim, Então, ele se inclui, então ele aceita. Ele não fala assim, olha, toda essa situação que Jerusalém está vivendo é culpa dos nossos pais, é culpa da família. Ele se inclui, é a minha história, é a minha sim, cidade, é o meu povo, é a minha família. Então, quando você começa por aí, você começa a dar passos de cura, você começa a dar passos de maturidade. sim, E é esse o ponto que Deus quer que a gente chegue na nossa vida. Dar passos de maturidade em relação à nossa história quebrada, em relação à nossa família quebrada, né? E aí ele pega no capítulo 2, ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele monta ali no jumento e ele sai em cada lugar, né? E ele
depois que ele tem um diagnóstico, eu acho que isso também é muito interessante, esse olhar para dentro que a gente precisa ter, né? Uhum. Muitas pessoas elas têm um olhar muito para fora, o que dificulta ver as suas deficiências internas, ver o que está errado dentro de si. Eu Uhum. falo que o que me ajudou muito na minha história, na minha caminhada de restauração, de reconstrução, foi esse olhar para dentro, né? Esse olhar crítico de nós mesmos. Olha, meus muros estão quebrados. Isso vai falar de valores que já eu rompi. Minhas Uhum. portas estão queimadas, ou seja, muitos relacionamentos queimados, muitas coisas erradas. Existe miséria, existe vergonha, existe áreas de vergonha, áreas de traumas, áreas que eu me envergonho, pecados que foram cometidos, existem situações em que eu me coloquei um estágio de miséria emocional, espiritual, moral, Uhum. né? E eu vou pontuando isso, esse olhar crítico para dentro de mim. E aí, depois que ele faz tudo isso, ele vem e faz assim: olha, vinde e reconstruamos Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha. Ele Sim. faz um convite, né? Então, nós só podemos nos levantar desse lugar de escombro, né, da alma, de vergonha, de deficiências, de doenças, na medida em que a gente tem esse bom diagnóstico, um bom mapeamento, para que a gente possa se levantar desse lugar. E foi o que eu fiz, né? Eu tratei das minhas feridas internas, eu as reconheci, eu reconheci cada lugar da minha vida, da minha alma que estava fora do prumo de Deus, da minha identidade, da minha personalidade, mas também eu olhei para minha família e eu tive que aceitar a minha família, porque a gente, quando é rejeitado, sofre muitas situações de rejeição, a gente acaba rejeitando. Eu rejeitei muito a minha família, né? E eu tive que fazer um processo de aceitação da minha família. Essa é a família que eu tenho. Eu tenho uma mãe prostituta, eu tenho um pai inexistente, eu tenho avós que fizeram o melhor que podiam fazer por mim, eu tenho tios que foram abusadores da minha vida, né? Então, eu tive que reconhecer todas essas situações e aceitar tudo isso através do perdão. Essa é minha família. Então, precisei reconectar, reconciliar. Quando a gente pensa em comunidade terapêutica, a gente acha que comunidade terapêutica é só casa de recuperação para drogado. Mas Sim. não. Eu quero indicar esse livro aqui do Larry Crabb. Ele é bem antigo, chama O Poder, Conexão, o Poder Restaurador dos Relacionamentos Humanos. É um Uhum. livro fantástico. Ele vai falar o poder, o plano de Deus visando a cura emocional. É um livro fantástico do Larry Crabb, onde ele vai falar das duas principais comunidades terapêuticas que Deus deixou para que, através dessa conexão, dessa reconexão com essas comunidades terapêuticas, a gente possa vivenciar um processo de cura. E a Sim. família e a igreja, né? São as duas principais comunidades terapêuticas, onde nós podemos viver conexões profundas e podemos ser curados através do acolhimento, através da conexão, da reconciliação, né, dos vínculos familiares. E foi isso que eu fiz. Então, eu fiz um mapeamento espiritual da minha família e eu cheguei em pontos chaves, né, da minha família, onde eu pude, através do perdão, através da intercessão, através de uma confissão inteligente, intercessória, eu pude restaurar muita coisa na minha vida pessoal. Agora, a minha Cláudia, caminhada foi muito só, né? E isso não precisa ser só. A gente pode buscar ajuda. Eu fiz isso a partir do bojo de conhecimento que eu adquiri dentro dessa área de mapeamento espiritual, mapeamento emocional, né? Agora, muitas vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento, então a gente precisa buscar conhecer, buscar compreender, fazer isso de maneira madura, sim. consciente, com a ajuda de pessoas, né, responsável.
Pode falar, Rodolfo. Qual é o nome do livro aí, só para escrever aqui para o povo? Conexão. Conexão. Leve, leve. Tá. Qual é a editora que é? Conexão. Deixa eu Editora. procurar aqui. Caça aí só para o povo aqui que está pedindo. É, Editora Mundo Cristão. editora Mundo Cristão. Pessoal, tá aqui, tá? Cláudia, um dos conceitos que eu tenho atendido muito, desses pontos de raiz de depressão, a gente está falando sobre esses valores, esses sintomas, né, ou as causas de um processo depressivo, os crimes de sangue, né, o assassinato na história da linhagem, os suicídios na história da linhagem, na história da pessoa. Como eu citei a cidade lá de Cianorte, a gente está trabalhando lá com o pastor Anderson, da Terceira Presbiteriana Renovada, e ele está redimindo, nós estamos mapeando a cidade e redimindo a história da cidade, né? Hoje eu conversei com ele, disse que reduziu drasticamente o nível de suicídio da juventude. Tem uma ponte lá, Cláudia, acho que tem uns 20 metros de altura, assim, os caras vai voar mesmo, cai de cabeça nas pedras lá, o rapaziada. E aí ele está fazendo todo esse mapeamento, esse levantamento. Eu amo mapear, né? Eu gosto muito de mapear território. Príncipe, assim, e um dos pontos é o aborto, ou tentativas de aborto. Então, isso são algumas raízes, né? A gente está falando da lei do descanso, a quebra da lei do descanso, falamos um pouco aí sobre a frustração de não desenvolver o dom, a passividade por abuso, mas tem o aborto, esse valor do aborto. A tentativa do aborto, o aborto, né? Pessoas que vieram depois que a mãe praticou um aborto ou teve um aborto espontâneo, esses conceitos. Eu lembro de um caso, até para a gente falar desse processo de mapeamento, em Minas Gerais, estava em Minas Gerais, chegou um casal novo, né? Eles eram assim, um casalzinho de novo, e, e a menina, Cláudia, o pessoal que está nos vendo aqui pelo Instagram, aqui pelo Zoom, a menina chegou com o bebê conforto e a criança dentro do bebê conforto. Só que a menina estava pálida, assim, sabe? Pálida, branca, introspectiva. E o rapaz todo alegrão, assim, né? Todo conversador. E ele pegou aquela criança e colocou no meio das pernas, na cadeira, a mãe. Ela pegou aquele bebê conforto, colocou no meio das pernas dela, assim, embaixo da cadeira, e trançou as pernas e ficou quieta, assim, a menina. Aquilo me chamou a atenção na hora. E eu comecei a conversar com o rapaz e perguntei, né, falando de mapeamento, por que você veio? Ele falou, estou com um problema financeiro. Eu falei, o que está acontecendo? E aí nós vamos no clássico, né? Dízimo, oferta, essas coisas. Ele falou, não, eu estou na igreja há um bom tempo. Mas a menina ali, parada, falando de aborto, uma das raízes de depressão, aborto. E aí, quando eu comecei a conversar com aquele casal, eu tive uma visão, Deus me deu uma visão, né? Abriu assim, eu vi uma visão de um cano transparente e pedaços de carne saindo desse cano e caindo num balde. Eu tive essa visão assim, foi um negócio assim grotesco. E aquilo me incomodou, me incomodou. E eu comecei a conversar com o rapaz, e aquela menina pálida, branca, quieta, e aquela criança no meio das pernas dela, embaixo da cadeira, e eu perguntando, falei, rapaz, tem uma coisa esquisita aí. E aí eu perguntando para ele, você chegou a fazer assalto? Ele falou, eu já roubei, já. Falei, pode ser isso, tá? Mas eu olhava para o rapaz, perdão, conversava com o rapaz, mas eu olhava para a menina. E eu falei assim, rapaz, tem uma coisa errada. E aí eu perguntei, falei, olha, tem aborto na tua história? Porque nós sabemos, né, nós ensinamos e tal, que aborto, né, o financiamento num aborto pode levar a uma bancarrota, a um processo financeiro de queda, de derrota. E quando eu falei aborto, a menina esboçou uma reação. Ela esboçou uma reação, falei, tem coisa errada aqui. Aí eu falei, me conta a verdade. E ele me contou, e eu com aquela visão na mente, daqueles pedaços de carne saindo do cano e caindo num balde. E ele me falou que ele tirou a virgindade da menina, lá no interior de Minas. O pai da menina, ele já conhecia um homem muito grosseiro, né, muito da roça. A menina chegou para ele e disse assim, olha, eu estou grávida. Acho que tinha, na época, devia ter 16 anos. Estou grávida. Então, ele, com medo do pai dele, aquela bagunça de família, pegou a menina e levou para a cidade. Saiu da roça e foi para o centro da cidade. E chegando lá,
eles tiveram a linda ideia do quê? De abortar. E a menina falou, como é que nós vamos fazer? E sempre tem, né, Cláudio? Sempre tem um amigo que conhece um amigo que conhece a desgraça que conhece o aborto. Sempre tem alguém. E ele perguntou lá e um cara falou, ó, tem uma clínica aqui para baixo que o cara faz isso, só que ele cobra R$ 2.000. E para levantar esse dinheiro, ele assaltou um posto de gasolina. E foi lá, assaltou o posto de gasolina, dividiu o dinheiro com os meninos. Com esses R$ 2.000, ele pegou a menina, que eu perguntei, ele estava de 3 meses, pegou a menina, levou na clínica, e lá na clínica ele pagou. E aí eu perguntei, qual foi o método do aborto? E ele falou, por sucção. E aí que fez, aí que me deu ele falou assim, pastor, eu via os pedaços da criança saindo num cano, caindo num balde. Foi uma visão que eu tive. Aí eu falei, cara, tá errado isso aí, né? A gente tem que ter muita compaixão, mas o meu estoque de graça é curto, você me conhece. Então eu já subi o tom com ele, falei, rapaz, você sugou a alma dessa menina, a vida dessa menina. E depois que ela fez isso, ela engravidou de novo, que era a criança que estava no meio das pernas dela, embaixo da cadeira. E aquela criança estava com problema de saúde, nós sabemos que isso gera, né, na criança problemas de saúde, né? Porque ele nasce no túmulo do irmãozinho lá. Então, a menina estava depressiva, com sintomas de depressão. Então, os crimes de sangue, pessoal, você que está nos vendo aí, crimes de sangue, a Bíblia fala muito sobre esses conceitos do sangue. Sangue é uma evidência que nunca se apaga. O sangue, ele liga o mundo espiritual muito rápido. Nós sabemos prostituição, abuso, estupro, aborto, suicídio, tentativa de suicídio, assassinato por disputa de terra, né, Cláudia? Disputa de família. Isso pode, né? Entra um espírito de morte na linhagem da pessoa e acaba levando ela a esses processos depressivos. Aí não tem resposta. Por quê? Porque, não, isso passa, e vai medicando, vai mascarando aquilo, sendo que a real situação é sangue derramado, esse sacrifício de sangue. E quando a gente fala de sangue nas igrejas hoje aí, a impressão que dá é que a gente está falando uma outra linguagem. Mas o que nos salva é sangue. O que nos justifica é o sangue. Né? É. Jesus derramou o seu sangue. Sangue é uma aliança poderosa, né, que Deus estabeleceu com o ser humano lá da criação, que ele soprou em nós, esse fôlego de vida, né, o ruach de Deus, é uma aliança que ele fez conosco. Né? O que leva oxigênio para os órgãos? O sangue. Então, aborto, um legado de aborto na linhagem, mulheres que engravidam e perdem, mulheres que você já atendeu também, a gente já mapeou meninas que nasceram em prostíbulos, na perversão sexual, aí tira, né? Eu atendi uma mulher que fez 9 abortos, porque ela vinha de um conceito de prostituição, né, desde cedo, e vem vindo nisso, né? Como é impressionante o sangue, como isso se estabelece na linhagem, pessoal. Então, vocês estão nos vendo aí, estabelecer, entender que uma das raízes que pode levar uma pessoa depressiva a um conceito doentio, uma passividade crônica, né, tentativa de aborto, vítimas que vieram disso, um útero contaminado por vários abortos, aliagem de sangue, aliança de sangue com entidades, aliança de sangue, né, iníquas, a gente fala muito sobre isso, pode levar, né, um derramamento de sangue num território, tanto de uma casa, de uma igreja, de uma cidade, na fronteira de uma cidade. Curiosamente, muitas cidades do nosso país, que é primeiro, quando cruza, está chegando na cidade, a primeira coisa que a gente encontra ali é um motel. Ou é um motel, ou é um cemitério. Você vê ali na divisa da cidade os motéis ali que traz o adultério, o abuso, a pedofilia, a bestialidade, que é sexo com animais. Isso pode levar muito essas procrastinações, esses valores de depressivos. Como isso se estabelece na vida de uma pessoa, né? E o suicídio endossa isso também. O que pode levar? O que você entende, Cláudio, dentro desse conceito que a gente está trabalhando? A gente está falando ontem, nós falamos ontem de Saul, né? Saul se suicidou, né? Sim. A loucura dele levou ele a um processo de suicídio. Né? O Saul cometeu ficou tão sozinho, foi ficando sozinho, sozinho, sozinho,
eu tenho essa fala, né? Quando Deus, o cara se solta, quando o cara solta da mão de Deus, a impressão que nem a morte quer ele, né? Porque ele falou pro cara, me mata. O cara falou, não, eu não. Aí ele se lança se joga, né, sobre a lança dele lá e morre. E os crimes de sangue, né? Você já lidou com esse tipo de processo, Cláudia, de crimes de sangue, pessoas que mataram, e você identificou que a raiz ou os pontos de depressivos, doenças emocionais, está atrelada a sangue? Você tem algum caso que você cuidou, que você possa complementar essa minha fala aqui? Sim, eu acompanhei um rapaz que ele era, na sua adolescência, ele morava em um morro, numa cidade de São Paulo. E ele, quando ele fez 18 anos, ele se tornou o chefe, né? Ele se tornou traficante, se tornou chefe ali naquele morro, com Sim, 18 anos. E ele falando assim, né, que o hobby deles lá nesse morro lá era jogar bola com a cabeça do, de pessoas assim que eles matavam, né? sim, E quando ele chegou assim para mim, ele estava no estágio de depressão muito bem assim avançado e tudo, né? Só que ele tinha nas mãos, né, muitos crimes, muitos crimes. Uma pergunta que eu fiz para ele foi: você tem ideia de quantas pessoas você matou? Ele falou assim: não, que eu matei foi umas 10 pessoas, que ele falou. Aí me veio na mente, mas e que você mandou matar? Ele falou, não, aí não tem como eu te falar, sim, porque se eu mandasse alguém na sua casa te matar e chegasse lá, tivesse seu marido, seus filhos, sua mãe, sua sogra, seus vizinhos, quem tivesse morria. Não matava só uma pessoa. E sim, aí ele tinha, como ele era, né, vamos falar assim, o bam, 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 ele tinha mandado matar muita gente. E, consequentemente, também as famílias, né, dessas pessoas, entre outras pessoas, né. Ele fala que mesmo depois de convertido, ele estava numa casa de recuperação em outra cidade, e aí alguém ligou para ele e falou: sua namorada está te traindo. Lá de dentro da casa de recuperação, ele mandou matar. Ainda não estava tão convertido assim, né? Mas já estava ali, tudo. Mandou matar a namorada hum, e a pessoa que estava com a namorada. uhum, Então, foi uma situação assim que eu acompanhei durante um tempo. E eu não sei hoje como que essa pessoa está, mas tinha muito, muito sangue na mão. E lá na dinâmica da personalidade, quando a gente estuda um pouquinho do ódio de si mesmo, uma reação que está no prumo da auto-rejeição, tristeza, tristeza crônica, depois vem a autopiedade, depois o verdade, ódio de si mesmo. No ódio de si mesmo, uma das raízes do ódio de si mesmo são sim, pecados que a pessoa ela se vê numa situação onde ela fala assim: eu não mereço graça, eu não sim, mereço perdão, eu não posso ser perdoado por esse pecado que eu fiz, sim, né? E ele estava muito engajado aí, porque depois de um tempo ele fala que ele ficou nessa casa de recuperação e o processo de conversão dele foi gradativo. Quando eu o atendi, ele era obreiro já nessa casa de recuperação há muitos anos, há vários anos, ou seja, já fazia vários anos que ele havia se convertido. sim, E aí ele não conseguia se libertar da culpa por achar, por entender que ele não merecia perdão por tantas mortes que ele trazia. Então ele estava realmente assim no processo de depressão sim, muito profunda. E a depressão, Ronaldo, uma das definições é a perda de vida, né? Você vê a presença desse espírito de morte mesmo nas emoções da pessoa. É como se ele pusesse, né, um canudinho aqui e ele começasse a sugar toda a vida da pessoa. Não sim, é necessariamente desejo de morrer, mas a ausência de vontade de viver.
A pessoa não tem vontade, mas não necessariamente desejo de morrer. A pessoa não deseja necessariamente morrer. Uhum. Mas, infelizmente, muitos são levados à tentativa de suicídio por causa disso. Um outro caso que eu atendi em relação a crime de sangue foi aborto, né? Eu atendi uma senhora e ela já tinha uns quase 50 anos na época, uma Uhum. depressão assim terrível, terrível mesmo. E ela me falou assim, Cláudia, eu assisti a mais de 20 abortos da minha mãe. E a minha mãe me fazia enterrar meus irmãos. Então ela abortava e Uhum. aí ela pedia para eu pegar, recolher Uhum. o feto e enterrar no quintal. E aí, olha só, depois, lá na frente, essa mulher, ela também praticou aborto. Então, ela primeiro ela praticou, depois ela ainda tentou abortar um dos filhos, e aí ela não conseguiu abortar, e aí foi quando ela parou, porque ela se viu, poxa vida, eu estou fazendo o mesmo que a minha mãe me fez. Então, essa mulher, ela estava, assim, num estágio de emocional muito terrível, por causa da culpa, porque ela sentia que ela era participante daquilo que a mãe fazia com os irmãos dela. Ela falava que tinha sonhos, com os irmãos, pedindo socorro para ela. É uma situação, assim, bem triste, bem difícil mesmo. O atendimento dela foi muito, muito, muito pesado, mas também, assim, foi muito milagroso o que Deus fez na vida dela, a libertação que Deus fez na vida dela. Essa mulher, depois de uns anos, passou alguns anos depois do atendimento dela, eu trabalhando sobre essa questão da culpa, né, e esse derramamento de sangue, não só do que ela presenciou e foi participante com a mãe, mas o aborto que ela teve, depois a tentativa de aborto em relação à filha dela. E essa mulher ela foi restaurada. Essa mulher ela foi curada. Eu a conheci na cidade de Belém, no Sim. Pará, e eu fui lá, ministrei na igreja, ministrei muitas pessoas, e entre as muitas pessoas que eu ministrei, eu atendi ela. E depois de alguns anos, ela me achou no Facebook e ela falou assim: Você lembra de mim? E eu, não me lembro, né? E aí Uhum. ela falou, eu sou fulana de tal, eu sou aquele caso assim, assim que você atendeu. Deus me curou da depressão, nunca mais eu tive depressão. Assim, era outra mulher, uma mulher realmente transformada. Então, assim, existem realmente essas situações, né, ligado a sangue, esse princípio aí, o derramamento de sangue, né, que atrai esse espírito de morte, sobre a vida financeira, a vida emocional, a vida espiritual, a vida relacional, até É. mesmo sexual, né, da pessoa. Um outro ponto, até eu vou listar aqui, até, aí eu vou abrir para o pessoal perguntar, tanto pelo Instagram quanto aqui pelo Zoom, é a falta de perdão. A falta de perdão, ela pode estabelecer, como você falou, né, essa não aceitação da graça, não aceitação da pessoa de Jesus, a falta de perdão. E aí, a falta de perdão gera também em nós, na alma, né, a amargura. A pessoa ficar, como diz os mineiros, né, Cláudio, ficar custosa, né? Ficar custosa, amargurada, nada tá bom, nada tá murmuradora. Eu falo para a turma aqui que como Deus tem assim uma resistência com pessoas murmurentas, murmuradora, né, a ponto de querer matar. Ele falou para Moisés: vou matar todo mundo, Moisés. Vou passar, a gente começa tudo de novo. Como existem pessoas murmuradoras, reclamonas, né, ingratas, né, pessoas ingratas, isso vai gerando, né, até no relacionamento, como a gente está falando aqui, né, de familiar, enfim, como tem gente custosa, assim, como tem gente ingrata. E a falta de perdão pode levar a um processo depressivo e até mesmo doenças, né? A gente sabe, a ciência já catalogou que existem algumas doenças aí de células amargas, que é a falta de perdão. Você não pode oferecer uma graça menor do que você recebe, o pastor Corte ensina isso, a gente ensina,
Tem o perdão que eu recebo de Deus, glória a Deus por isso. Tem o perdão que eu tenho que oferecer ao próximo, 70 vezes 7. Tem aquele que eu, né, tenho que aceitar. Puxa vida, eu preciso me perdoar. E aí entra os sintomas, né, de uma pessoa amargurada, cara. Vamos ver se alguém se identifica com esses processos da amargura, a falta de perdão, né? Nós vemos muito isso nos aconselhamentos. Pastores que não perdoam, não liberam mágoa, ressentimento, ira, por causa esses conceitos da falta de perdão. Então, o que, que é? Quais são os sintomas de uma pessoa amargurada, né? Tanto que eu vou ler aqui, que está no livro do Cote, aqui, ó, Raiz da Depressão. Diz, a falta de interesse por outros é um dos sintomas de uma pessoa amargurada, falta de interesse por outros. A pessoa ferida se importa muito pouco com quem quer que seja. Provérbios 18:1 diz assim: aquele que se isola peca contra a própria sabedoria, né? Se isolar, não se relacionar, não se importar com o outro, né? É pecado. A Bíblia chama isso de pecado, é loucura. Segundo sintoma de uma pessoa amargurada, que não perdoa, né? Não ser transparente, como tem gente assim, né? Sempre está ali com aqueles milindres, com aqueles negócios, olha, veja só, né? A pessoa amargurada, ela é hipersensível, tudo machuca, é o famoso mimimi, né? Os mimimi, não quero mais, vou para outra igreja, né? Racha a igreja. Tem um amigo meu que a gente estava conversando, tem um programa de rádio, ele está me assistindo aqui, o Naldo. Ele estava conversando e falou assim que saiu uma pesquisa que aumentou as igrejas, né, evangélicas no país. E ele falou um negócio interessante, Cláudio. Ele disse assim: olha, se for de missões, glória a Deus, mas se for para aumentar porque rachou a igreja, aí não funciona, né? O cara não quer ficar com você mais, vou abrir a minha. Aí aumentou. Isso não funciona. Isso tem que ser avaliado. Uma pessoa amargurada, Cláudia, ela é possessiva, né? Tem uma tendência à possessividade, tudo é meu. Ela faz acepção de pessoas, ela tem medo de conhecer novas pessoas, ela não se relaciona. Puxa vida, isso é terrível. E um dos conceitos que a gente vai, até vou pedir para você falar um pouco também, é esse ponto de guardar mágoa por longo tempo e achar que é difícil perdoar. Cláudia, é difícil perdoar, Cláudia? O que você me É diz? difícil querer perdoar, né? Realmente. É casos e casos, né, Ronaldo? Porque há uma dor emocional, há uma agressão que foi feita, tem uma machucadura muito grande. Então, não é fácil perdoar. Mas a grande questão do perdão é que a gente associa o perdão aos sentimentos, né? Porque a nossa dor, a dor, ela também está no campo da subjetividade. Sim, Embora ela possa se expressar psiquicamente, né, através da mente, através do corpo, ela pode vir para o nosso corpo físico, né? O corpo fala das sim, nossas dores, né? sim, Então, quando você não perdoa, você acaba se colocando num pecado contra a graça de Deus, ou seja, você recebe graça, você foi perdoado por Deus, mas sim, você só nega o perdão, né? Porque você sente dor. Então, porque você sente dor, porque você sente tristeza, porque você está magoado, porque você está ressentido, você se coloca no direito de não perdoar, né? Então, a gente esquece nesse momento que o perdão ele é um mandamento. Então, nós devemos perdoar, em primeiro lugar, porque é um mandamento, não porque nós estamos sentindo dor. Inclusive, nós podemos perdoar e continuar sentindo dor, porque o processo de cura da alma também é terapêutico, a gente precisa exercitar, né, essa musculatura chamada fé no quesito do perdão, né? Então, a gente precisa exercitar perdão através de, primeiro, eu não estou sentindo vontade de perdoar, eu continuo sentindo raiva, eu continuo sentindo dor, eu continuo sentindo tristeza, mas porque é o princípio, eu obedeço o princípio. Então, eu decido perdoar. Eu escolho, pela vontade de Deus, por Deus, perdoar. E aí eu começo a lidar com a amargura.
Aí eu começo a lidar com o ressentimento, aí eu vou lidar com a dor, eu vou lidar com os traumas, mas eu já decidi. Então, porque eu decidi perdoar, o Espírito Santo, ele entra em ação nesse processo de me ajudar a lidar com a dor, a lidar com a amargura, a lidar com o ressentimento, porque agora eu posso entregar, porque uma vez que eu perdoo, eu posso abrir mão do ressentimento, eu posso abrir mão da amargura. Eu não preciso mais carregar esses sentimentos. Quando eu não perdoo, eu decido carregar esses sentimentos, né? A falta de perdão, né? É uma grande perda. Você sofreu uma grande perda numa área sensível, numa área muito importante. Então, quando você encara o agressor ou encara a sua dor, realmente é difícil. É difícil. Por isso a gente precisa do Espírito Santo. Não é um processo que a gente vive sozinho. O Espírito Santo, ele nos auxilia nesse processo de perdão, nesse processo de cura, nesse processo de restauração. Mas a grande chave está em decidir. Eu decido e eu me exercito nisso. É um exercício de fé e de obediência, né? É, Eu vou me exercitando na fé e na obediência. Senhor, estou com raiva, minha vontade não é perdoar, é matar, é mandar para o inferno, né? A gente tem que ser verdadeiro com o que está dentro de nós. Minha vontade é essa, porém, porque o Senhor me perdoou, porque o seu perdão é completo na minha vida, através do Senhor eu posso perdoar. Então, eu perdoo essa pessoa pelo que ela me fez. Eu perdoo ela por isso, por isso, por isso. E eu libero esses sentimentos ao Senhor. Eu libero a minha dor. Porque lugar de dor é na cruz. A pessoa que morreu para carregar as nossas dores foi Jesus. Então, eu não tenho direito de carregar a dor. Entende? Quem tem o direito e a autoridade para carregar as minhas dores é Jesus. Então, quando eu entendo que ele morreu para levar as minhas dores, e eu entrego as minhas dores para ele, eu recebo consolo, eu recebo cura, eu recebo restauração. Porque ele levou sobre si as minhas dores, ele levou pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, eu sou curada, eu sou restaurada, eu sou liberta, né? Então, quando eu entendo esse processo, então eu pratico o perdão como um ato de obediência e eu exercito fé e obediência no sentido de liberar a pessoa, abrir mão da promissória que eu carrego contra essa pessoa e eu exercito em obediência. Senhor, eu perdoo. E eu entrego a minha dor na cruz, que é o lugar dela. Eu entrego o meu fardo pesado, esse fardo emocional, esse fardo de amargura, esse fardo de ressentimento, de angústia, de tristeza, de dor. Então, eu vou me exercitando nisso diariamente. Vai chegar um momento nesse processo de obediência, de fé e obediência, que eu não vou mais sentir dor. E eu não vou mais sentir ressentimento. Eu não vou mais sentir raiva. Entende? É um processo que, inclusive, no livro Raiz da Depressão, fala sobre esse processo gradativo, né, do perdão. veja só, Cláudia, tem aquela lei que a gente já fala muito, vê muito, é assim, o ofendido vai atrás de alguém que respalda a ofensa dele. Então, o rebelde anda com o rebelde, o ofendido, tá, eu quero, é aquela sofrência, que a gente vê isso muito, né? Até em sala de aconselhamento, quando você dá um tranco na pessoa, não, essa aula, né? Ó, você tem que fazer, cara, porque Jesus fez por você, isso é possível. Não, é porque você não sabe o que eu passei, você não viveu o que eu vivi, aquelas conversas todas que a gente ouve que é os feridos se atraem, né? Não, você não estava lá para saber esse discurso já não dá mais, assim, não cabe, até porque não tem mais respaldo. Porque agora, e existem pessoas, Cláudia, que elas não querem perdoar, porque elas vão perder aquela muleta para ele não se responsabilizar de algumas questões até para assumir o seu papel responsável diante de Deus e do reino. Então, ele entende que se ele largar a mão disso, ninguém mais vai ficar adulando ele, ninguém mais vai ficar chamando ele para oração. A impressão que dá assim parece que ele perde o mundo, perde o chão.
né? O conceito do perdão. E o perdão pode levar até mesmo essas falta de objetividade na vida, essas frases prontas, né? Quem perdoa é Deus, eu não sou digno disso, né? E o conceito principalmente com família, não, quando se fala de família, pai e mãe, não tem essa conversa, né, Cláudio? Eu vou ver o que eu vou fazer, né? A pessoa desonrou o pai, desonrou a mãe, desonrou a esposa. Não tem conversa, tem que ir lá e arrumar. Não é assim? Não tem, Exato, não tem esse negócio de, eu não sou digno de. Não, tem que ir lá e arrumar. Não tem conversa. Vai lá e arruma. Entende-se exato, entende-se que tem toda essa construção olha, Jesus, né? Você ministra a pessoa, mas não tem conversa, tem que ir lá e arrumar. A falta de perdão estabelece isso, as pessoas amarguradas, cuidado com isso, isso é muito. É custoso demais, gente que só reclama, só murmura. Um exemplo, eu mapeei outro tempo uma pastora que ela tinha sérios problemas nos rins, principalmente no esquerdo, né? Diz que os rins dela, assim, volta e meia, davam uns piripacos. E aí, mapeando ela, observando todos esses valores morais que a gente está trabalhando aqui, eu fiz uma pergunta para ela. Falei, pastora, eu fui no clássico, pai, desonra o pai? Não, mãe, não. E foi quando chegou no primeiro pastor dela, e ordenou ela pastora, né, que foi a primeira igreja que ela foi e tal, ali ela empinou a carroça. Ela falou, não, aqui eu não quero mexer. Eu falei, por que você não quer mexer aqui? O que esse cara fez para você? E aí, ela, com muito custo, ela contou a história assim, meio rasgada, que, enfim, esse pastor ordenou ela, mas abusou dela moralmente, espiritualmente, cobrava dela com questões até o ponto dela sair da igreja. Ela falou, não aguento mais, vou sair da igreja. E depois ela conta que depois que ela saiu da igreja, ela começou a desenvolver esse problema nos rins, crônicos nos rins, que volta e meia tinha que ter para o hospital. E aí era o quê? Era essa falta de liberar o cara, falta de perdão. E eu disse: olha, você precisa. O pastor está vivo? Tá. Você sabe onde está? Sei. Vai lá se reconciliar com ele. Você é uma pastora. Eu apelei para o conceito de igreja. Você é uma pastora, você conhece Jesus, você sabe como é que funciona. Vai lá. Como é que você prega perdão se você está ferida com o cara? E ela, sabe, Cláudia? Não, ele não merece, ele não sabe o que ele fez comigo. Então, somatizou isso no corpo, de certa forma. E isso adoeceu ela, né? O pastor Cote fala: quem não perdoa adoece e emburrece, não é assim que ele fala? Então, esses conceitos do perdão, gente. Então, corre lá, resolve a vida, né? Vamos para IFOL lá, né? Tem IFOL Campo Grande, tem IFOL lá em Contagem, tem IFOL no Rio, tem IFOL onde mais? Em Aracaju. é, Acabei de rodar uma IFOL aqui em Curitiba, IFOL 2 de aula com a turma. Tem IFOL para tudo quanto é canto aí. Tem aqui em Curitiba agora em outubro, né? Vamos arrumar, me chama a Cláudia, vou dar trabalho para a Cláudia. Chama a Cláudia também para ela atender os. não, somos Ronaldo. Faz o negócio certo, Jesus Cristo. Cláudio, vamos abrir aqui para pergunta para a turma, para a gente liberar o pessoal, já é 9h25. Tá aqui, depois de fazer o módulo 1, fui tratada, quem é que é? Érica, sobre esse assunto. Talvez seja esse aí de emoções, né? Vi na minha vida sendo transformada. Parabéns, Érica, muito bom. Tem outra aqui, Cláudia, Marley. Se uma pessoa não acha digna de perdão por causa da desonra aos pais, o que pode ser? Fala um pouco mais sobre isso. É isso que a gente estava conversando aqui, né? Essa aceitação, Jesus morreu por você. Um negócio tão gostoso, tão simples, né? O povo complica. Eclesiastes fala isso, né? Deus fez as coisas simples, mas o homem procurou essas bobagens todas, né? Uma outra pergunta aqui no Instagram, eu vi uma pergunta aqui no Instagram, deixa eu ver, deixa eu caçar, aqui, achei. A ansiedade tem a ver com derramamento de sangue? Tem, né, Cláudia? Ansiedade? Se a pessoa carrega uma culpa, né, essa culpa vai gerar automaticamente ansiedade, né? Eu quero ler aqui alguns sintomas da depressão, Ronaldo. Pode ler, Cláudia, enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas aqui, vai que vai.
Na Aqui, verdade, eu não vou nem ler todos os sintomas, Cláudia, mas só um eu só pouquinho vou aqui, ó. categorizar E os Cláudia, distúrbios, os principais sintomas psíquicos ô, da Cláudia, já depressão. gritaram aqui, Cláudia, ó, gostaria de fazer um mapeamento da minha vida. Aí, Cláudia, você é estranho aí, ó. Isso aqui. Diga lá, vai lá. Primeiro, distúrbios do humor. Então, a pessoa em depressão, ela tem distúrbios do humor, distúrbios do pensamento, Tá, distúrbios do comportamento tá, e ansiedade. Olha só, né? São os níveis, né, em que a depressão ela vai chegar. Então, nos distúrbios do humor, sentimento de infelicidade e tristeza. Gente, é uma característica, né? Eu quero indicar também esse livro aqui, que chama Cura para os Traumas Emocionais, quem que é, Cláudia? do David Simmons. Qual editora? Simmons. Dá para Qual ver aí? editora? Tá dando? Dá, agora deu. Qual é que é a editora? Vou falar aqui a editora Betânia, editora Betânia. Ah, coloquei aqui no Muito chat. simples a leitura dele, ele fala também da depressão, é bem bacana. Gostei muito, muito da leitura desse livro aqui, vale a pena a gente investir nessa leitura, Tá, tá? tá. Então, ó, sentimentos de infelicidade e tristeza é uma marca, né, em relação ao humor, que é a primeira coisa que a gente vai perceber é desesperança e impotência, a pessoa perde a esperança e acha que não consegue fazer mais nada. Luz do pensamento, pessimismo, falta de entusiasmo, ideias de culpa, olha a culpa, Sim. difamação de si mesmo, aí entra o ódio de si mesmo, a autopiedade, né? Eu não mereço, eu não dou conta, eu não presto, né? Esse tipo de pensamento acerca de si mesmo. Uhum. Perda de interesse e motivação, né? A pessoa ela não tem motivação nem interesse pela vida ou por projetos, aí entra aquela questão da falta de propósito na vida. Baixa da eficácia intelectual e da capacidade de concentração e entendimento. A pessoa não consegue concentrar, não consegue compreender, entender Sim, as questões, né? Ou seja, a eficácia intelectual, nós estamos falando do campo psíquico. sim, Distúrbios do comportamento. O que a gente pode observar no comportamento? Aspecto negligenciado. Muitas vezes a pessoa não se cuida, não toma banho, não se alimenta, não se veste bem adequadamente, né? A pessoa sim, não tem mais prazer em se arrumar, por exemplo. Lentidão nos gestos e movimentos, aquela pessoa passiva, né? O que é o eixo da depressão? Passividade. Todas as vezes que a gente vai lidar com a depressão, precisa lidar com a passividade. A passividade é a falta de reação. A pessoa perde a reação. Então, precisa lidar com a passividade. sim, Moral, emocional, espiritual. Esses três campos. A passividade precisa ser tratada. Agitação, porque também tem a oscilação da alma que a gente vê na dinâmica da personalidade, no prumo da autorrejeição e no prumo da rebelião, a gente vê uma oscilação. Então, os pensamentos de inferioridades que vai levando, né, a também esse processo de sim, depressão. A depressão é um tijolinho na personalidade das pessoas com autorrejeição, que construíram a sua vida no prumo humano da autorrejeição, que levantaram barreiras, né, ou mecanismos de defesa, paredes de proteção, é o nome que você quiser dar, que fica melhor, na área da auto-rejeição, que aí a pessoa ela entra para dentro da armadura, se apoia na passividade, na autopiedade, e aí ela vai desenvolvendo todo esse mecanismo de tristeza, autopiedade, ódio de si mesmo, altos e baixos, depressão, insegurança, ansiedade e desânimo, e por aí vai. Todas essas questões aí. E aí, quando ela oscila, ela vai oscilar para a superioridade. Aí, na superioridade, também tem a depressão, e lá na depressão ela pode se manifestar como essa questão da euforia, né? Da agitação, a ira, a pessoa irada, agitada, né? Então,
tá ali. E a questão também ali do orgulho, né, da superioridade, que é essa oscilação que a alma faz, né? Eu compenso a minha inferioridade com a superioridade. Isso vai causar um estresse mental, emocional, porque veja bem, eu sinto inferioridade, mas eu manifesto superioridade, percebe? Eu sinto inferioridade, mas eu manifesto superioridade. Eu escondo a minha inferioridade através de pensamentos e comportamentos de superioridade. Então, isso causa um estresse muito grande na alma, na psique, e é onde que muitas pessoas entram em colapso psicológico. Aí vem os surtos, né? Aí vem as psicopatias, o desequilíbrio, né, da psique, esse estresse que é causado, a pessoa, tem muita gente que não dá conta dele, depois de muito tempo vivendo nessa oscilação, né? Não dá conta. A mímica, né, exprimindo tristeza, aquela, quando você olha para a pessoa, todo o comportamento dela, todas as expressões dela é de tristeza. O aspecto fixo da face também, né, expressando tristeza, expressando agitação. E a irritabilidade facial, né? Tanto do lado da tristeza, da autopiedade, quanto da ira, da irritação, a interioridade, superioridade, né? Em todos esses dois lados. Se a personalidade dela é mais passiva, interioridade, autopiedade, tristeza, ódio de si mesma, esse processo de autodestrutivo que leva até o suicídio. Mas se a pessoa ela é mais agressiva, aí vem a irritabilidade, a agressividade, a agitação, todo esse processo aí que leva à rebelião, né? Então depende como a personalidade da pessoa vai se desenvolvendo, porque de acordo com a personalidade, de acordo com a cultura, né, também a gente vai ver esses sintomas se manifestarem de formas diferentes. E a ansiedade, que acarreta o comportamento suicida, né? Ideias suicidas e tentativas suicidas. E a ansiedade, ela está nos dois eixos, né? Nos dois eixos, ele vai gerar ansiedade. A ansiedade, ela pode vir da insegurança, ela pode vir da culpa, né? Ela pode vir dessa natureza impulsiva, que muitas vezes a pessoa está nessa roda viva de ativismo, de pensamento super acelerado, de esse descontrole que eu falei no início de serotonina e melatonina, né? Esse alto grau de cortisol e adrenalina liberado. Então, tudo isso pode estar, né, ativado aí junto. Amém. Então, uma outra pergunta aqui, Cláudio, muito bom. Você leu aonde? Qual livro que você leu isso aí? Esse texto aí. O pessoal tá perguntando qual livro, qual que é esse aí? Ele tá desfocado aí. Fala o nome Quem dele. ama, quem ama não Ah, adoece. quem ama não adoece. Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, editora Bestseller. Oh, peraí, Pets. deixa eu ver. Como é que é o nome da editora? Proséculo, eu comprei na Proséculo. Eu nem Editora. acho que esse homem é muito crente, não, mas ele é um grande pesquisador. Tá, mas o livro é Quem Ama Não Adoece. É isso, né? É, editora Bestseller Limitada. Tá. Uma outra pergunta aqui, Cláudia, da Josi aqui pelo Instagram. Deixa eu pegar aqui. Pastor, quais são as raízes da crise da ansiedade? A Cláudia falou aqui algumas delas. E é a mesma da depressão? Pode chegar nisso também. Aqui no Instagram, no Zoom, tá aqui. A falta de perdão pode travar a vida financeira? Pode. Dependendo do que Falta aconteceu, de perdão trava tudo, gente. acabou, Falta de mano. perdão trava tudo. Fecha o céu. Por onde começar? Uma pergunta aqui. Por onde começar a falar desse caminho com uma pessoa? Qual caminho? Uma pessoa depressiva, extremamente católica. Olha, primeiro tem que Evangelismo. é, Evangelismo. evangelizar o coraçãozinho dela lá.
Passividade também pode estar ligada? Ligada ao quê? A depressão? Pode, pode. Sim, a passividade é o principal eixo. Isso, muito bom. Outra pergunta aqui, pessoal do Instagram, deixa eu ver. Não, aqui, do Zoom. A pessoa com depressão não quer matar o corpo físico, mas sim as dores existenciais do seu interior. Isso, né? Ele quer matar aquela avó. Depressão é o último estágio da dor, né? Uma frase aqui do Augusto Cury. Então, a Gi, né? A Gislaine faz parte da equipe nossa aqui em Curitiba, a Cláudia, a Gislaine, e ela tomava 60 remédios para lembrar que tinha que tomar 3, né? Tava doente. Eita, Tava feio. Essa tava feia a história dela. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Cláudio, uma última pergunta para a gente encerrar, para liberar a turma aí, também para não cansar. O, o dinheiro, né? Vida financeira, o cara citou aqui, né? Vida financeira. Ele pode ele pode resolver isso, né? O cara sabe, ter muito dinheiro, eu estou feliz. Isso é uma falácia, né? Isso é uma utopia, né? O cara ter grana, tenho grana, então eu não é tenho esses. ilusão, né? Se fosse assim, pessoas milionárias não se suicidavam. Pois Um é. exemplo clássico disso, não vou falar que é de suicídio, mas, por exemplo, do Michael Jackson, né? Uma pessoa que tinha o dinheiro que ele tinha e não era feliz. Não era feliz com a vida que tinha, uma pessoa extremamente deprimida, né? E por aí vai. Quantas outras pessoas aí a gente viu que morreu de overdoses, fama, sucesso, dinheiro, e não foi suficiente para essas pessoas, né? Eu quero fazer a indicação de um outro livro que saiu do forno, viu, esses dias. Ainda eu acho que você nem vai encontrar. Se você quiser, você vai ter que pedir comigo, eu vou cobrar caro. Tô brincando, é porque o próprio livro já é caro, ele é R$ 67. Mas ele chama A Força dos Pais. Força dos Pais. Do Eurípides, Eurípides Mendes. Força dos E ele vai estar na IFOL com a gente em abril, tá, Ronaldo? E ele vai Pais. ministrar esse conteúdo, A Força dos Pais. É um livro fantástico. E uma coisa interessante que esse livro que ele fala é que a força que nos dá alegria de viver está ligada à mãe. Você tem essa pegada, você gosta dessas coisas aí, meio mística, assim, meio, né? Ronaldo gosta disso, viu, gente? Ah, Mas a força que libera vida, alegria de viver, né? Alegria de ser, está ligada à pessoa da mãe. E a força que nos dá expansão na vida, crescimento, né? Vocação, empreendedorismo, né? Essas coisas todas, vem do pai. Né? Então, eu achei assim fantástico. Eu comecei a leitura, assisti, né, o seminário e gostei demais desse livro. Depois, se alguém quiser, né? R$ 67 fora o frete, viu, gente? Diz que não está à venda na editora Jocum. Isso eu tive com o Euripides agora, no Mato Grosso, e ele me falou, não, Cláudia, se tiver que pedir, tem que pedir comigo, né? Eu falei, opa! E aí eu tenho até aqui, ó, o autógrafo dele, viu, gente? não, se for Ele para tinha falar. acabado de sair do forno e Também. levou. Eu, assim, particularmente, gostei muito do seminário, da palavra dele, tanto que eu convidei para vir falar exatamente sobre isso na IFOL Módulo 1 de abril do ano que vem. Então, assim, quem quiser, né, tá recebendo, fala comigo, entra em contato no meu zap aí e a gente pode conversar. Se for assim, também eu vou fazer merchan. Olha aqui o meu, ó. Faz o seu, que eu estou fazendo o Aqui, meu. Eu aqui, ainda não no escrevi, Zoom não né? dá, mas aqui no Instagram aparece, aqui no Zoom não vai aparecer por causa do desfocado, né? As sete Uhum. heranças de Deus, né? E glória a Deus, é um livro que está também mudando a vida aí junto, né? Eu gosto muito dessa pegada, como a Cláudia falou, de mapeamento, mapear, fuçar, né? Ir atrás. Eu amo isso aí, né? Até a base do meu mestrado, eu amo isso aí. Então tá, Cláudia, o pessoal está perguntando, em Campo Grande, o contato é com quem? Pode falar comigo. Fala comigo, e lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o pastor, a pastora Vanessa e o pastor Domício Júnior, né? Pode me chamar no meu Instagram, no meu WhatsApp aqui, que eu passo todos os contatos para vocês. Vai ser agora em outubro, do dia 9 ao dia 15.
Aí FAO 2, vamos ministrar todo esse conteúdo com mais profundidade. A mais perto agora é mês que vem, do dia 26 ao dia 1º de outubro, que vai ser lá com o pastor Reginaldo, né, Cláudia? Lá em Aracaju, vai estar eu, a Cláudia, a Eunice, a equipe vai estar lá. Depois a gente vai para Campo Grande, depois a gente se encontra em novembro, lá em Contagem. Vai ser um tempo muito bom, gosto muito de lá, comer feijão tropeiro, torresmo, né, doce, é bom demais, né? Conversar com o Gilberto, né? As mentorias com o Gilberto, com o pastor Marcelo, turma lá, tá? Então, quando será a próxima IFOB em Tamandaré? Outubro, a IFOL 2 aqui em outubro também, aqui, acho que no começo do mês de outubro aqui, né? A gente vai estar junto. Cláudia, suas considerações, como é que o pessoal te acha aí no Instagram, que eu achei aqui, não dei conta de nada, né? Ah, então, gente, é Cláudia Maria da 96. Eu vou ter que Peraí. mudar isso. Foi meu filho que fez para mim, não sei por que que ele colocou Cláudia Ah, Maria da 96, né? Porque meu nome é Cláudia Maria da Silva, aí ele colocou 96, não sei por quê. o filho da Então dá Cláudia. para me achar lá. Também tem o Instagram da IFOL em Contagem, né? Entra lá, nos segue, fica por dentro, né, do que está acontecendo. A gente vai fazer mais uma live, né, Ronaldo? Eu queria fazer Ah, mais uma agora em setembro e outubro, para a gente falar também, mais especificamente, escolher um assunto, por exemplo, a gente falar da rebelião nesse processo de depressão, né? A questão do aborto, eu acho importante a gente aprofundar nesses quesitos, assim. sim, Então, a gente pode até ver lá no grupo, né? Fazer uma pesquisa, né? Sobre o que o povo gostaria de falar, para a gente poder aprofundar em algum assunto, assim. Eu acho que seria interessante. E dentro disso tudo que a gente está falando aqui, gente, a tônica é: nos fez muito simples, mas nós fomos atrás de muitas coisas que não eram necessárias para a nossa vida. sim, Salomão, ele chegou nessa conclusão, né? Deus nos fez de maneira simples, mas o homem foi atrás de muita confusão. Então, muitas vezes, nós traçamos os nossos cativeiros no campo emocional, no campo espiritual, através das escolhas que fazemos. Aí você pergunta assim, Cláudia, mas quem escolhe ficar adoecido? Quem escolhe adoecer psiquicamente? Quem escolhe adoecer emocionalmente? Gente, nós escolhemos quando nós temos reações. As nossas reações aos traumas, as nossas reações às injustiças, as nossas reações às vergonhas, né? Aquilo que nós passamos, às perdas. Quando nossas reações são respostas, nossas reações são escolhas, né? Que podem ser pecaminosas, quebrando princípios, e quando a gente quebra princípio, a gente vai colher o resultado disso. Como a gente falou aí da quebra da lei do sábado, né? A lei sim. do descanso. E nós nos afastamos de Deus muitas vezes nas perdas. Esses dias, Ronaldo, eu cheguei lá em Nova Mutum, para Ifol, num processo de luto. A igreja vivendo um luto, porque uma mãe, uma senhora, né, de meia idade, teve um bebê e descobriu que estava com câncer e já em estado de metástase. E aí o bebê estava com acho que 10 meses e ela veio a óbito, Sim. né? Então a gente pensa assim, meu Deus, né? Esse bebê, uma mulher tão jovem, morreu, né? E aí depois veio, eu também, nós aqui em Jocum, nós perdemos, nós tivemos uma perda de um acidente com 5 jovens, Foi. todos com menos de 25 anos. Uhum. 3 morreram nesse acidente, e esses 3 jovens estavam indo para. Gente, eles se entregaram a vida deles para viver numa tribo, aprender a língua, para evangelizar o povo da tribo. Eles estavam indo se capacitar na base de Porto. Ai, meu Deus, não é Porto Seguro, Ronaldo. Eu É não, no norte, sim, Porto Velho. Porto velho. Velho. Na base de Jocum, em Porto Velho, sofreram um acidente, morreram. Aí, imediatamente, eu soube de uma criança, um bebê, que caiu da cama e foi considerado com morte encefálica. Gente, Sim. quando você começa a receber tanta más notícia, seu coração se aperta.
E se você não tem, veja bem isso que eu vou dizer, se você não tem a sua fé com base no caráter de Deus, você começa a questionar. Você fala, Deus, o Senhor não se importa? Deus, aonde o Senhor estava? O Senhor não está cuidando dessa criança, o Senhor não estava cuidando desses jovens, o Senhor não se importa? Quando nós começamos a questionar o caráter de Deus, nós podemos entrar num abismo também muito grande de frustração, de depressão, entende? Porque, independente das circunstâncias que nós passamos na vida, das perdas que nós temos na vida, nós precisamos de crer numa coisa: Sim, Deus é bom. sim, Deus é bom. Deus é sim. justo. O caráter dele é imutável. Nós não compreendemos muitas coisas. Por que que eu passei por abuso? Por que que eu tive essa perda? Por que que eu sofri essa injustiça? Por que que fizeram comigo o que fizeram? Nós não compreendemos muitas coisas, mas de uma coisa nós não podemos duvidar: do caráter de Deus. Não podemos duvidar. Eu vivi tanta coisa nesses dias, tantas notícias, eu falei assim, Deus, eu creio em quem o Senhor é justo, o Senhor é bom, eu entrego a minha ansiedade ao Senhor. Por quê, Ronaldo? Eu tenho um bebê de 9 meses. Pensa Sim. como eu fiquei quando eu soube que aquele bebê caiu da cama e teve morte encefálica. Então, agora eu vou viver num estágio de alerta, porque Deus não se importa, não vai cuidar do meu filho, ele pode cair do sofá, cair da cama e morrer. Sim, sim. Isso gera uma ansiedade, isso gera um negócio tão louco, entende? Então, se eu não escolher, fizer a escolha de confiar no caráter imutável de Deus, você entra em transtorno e você acaba abrindo a porta para dúvida e tantas outras coisas que vai te adoecer. Amém, obrigado, Cláudio. É isso mesmo, né? A gente ouve tanta desgraça, não só nas notícias, mas em sala, né? Se você não firmar, como o salmista diz, que o caráter de Deus é como uma rocha, imutável, né? Fiel, né? A sombra dele nos guarda, a gente pira mesmo. O pessoal tá falando aqui, Cláudio, vem para Portugal. Uai, vambora, né? Vambora, é só achar a agenda aí, vamos para Portugal. Aqui, Cláudia, quando vai ter em São Paulo e FOL, vamos marcar, é só nos procurar que a gente marca. Quando que vai ter FOL em Santa Catarina? Só procura nós aqui. O problema, Onde em Santa Catarina? Em que lugar de Santa Catarina? se é que eu estou pensando, a Michelle, acho que ela deve estar em Camboriú. Ou é Camboriú, ou é Joinville, Itajaí, da Casa Quebrada ali. Balneário Camboriú, ela confirmou aqui. Balneário Camboriú. Vamos sim. O problema, pessoal, não sou eu. O problema é a agenda da Cláudia. A Mentira. agenda da Cláudia. Ela tem que colocar mais 3 meses no ano e mais 5 semanas no mês para poder encaixar, né? Mas vamos conversando, nos procurem que a gente conversa assim, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, beijo aí o pessoal do Zoom, beijo pessoal aqui do Instagram. Cláudia, Muito obrigado. bom estar com vocês. Obrigada. Amanhã eu já lanço aqui, a gente encerra essa fase. A gente vai se ver agora em Aracaju, né? Tomar. O que que tem Água lá? de coco, Água de coco. O que que serve lá também? É inhame. O que que a gente come? Cuscuz. Cuscuz. carne de sol, Carne de sol, cuscuz, jaca. Jaca, né? A pé jaca de lá. moleque, aquele pé de moleque que eu nunca comi em lugar nenhum, a não ser em Aracaju, bom Nossa, é demais bom da demais de conta. conta, né? Pessoal aqui, Cuscuz, cuscuz, né? Coisa boa, né? Comer lá em calor, né? Vou passar calor lá, né? prepara, varão, prepara. Uma careca lá. Pessoal que tá aqui do Zoom, Naldo, tô te vendo. Beijo pra você, meu queridão. Te amo, cara. Tamo junto. A Jussara, o Flávio, a Rose, o pessoal todo que tá aqui. Obrigado pelo coração. Obrigado, viu, Cláudio, por ter comentado aqui. Jussara, Kelly, prazer vê-las vocês aí com a gente. Deus Pessoal, abençoe. Eu vi a Érica, eu conheço o pastor Ricardo, a Roseline. A Roseline vem na IFOL aqui, módulo 1. O uhum, restante eu não estou reconhecendo. Ronaldo Alves também esteve aqui com a gente. tá aqui, né? A Aqui que Marley, eu não lembro. Eu não estou vendo a foto. Gente, prazer estar com vocês, muito bom. Coloca lá no grupo assuntos que vocês gostariam que a gente estivesse aprofundando, para a gente lançar a próxima live no mês de setembro, né, Ronaldo? sim, a gente vai trabalhar mais em cima disso aí. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau, Cláudia. A gente vai se Tchau, falando. Deus abençoe. Um abraço. Oi, pessoal. Fica na benção aí.